Leitura pública do livro de Lucas, começando agora o Evangelho segundo Lucas. Quando a gente lê o livro de Atos, a gente tem o entendimento de que o livro de Atos foi escrito por Lucas também, por conta das referências no começo. Então, no livro de Atos, no versículo 1 fala: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. E então está dizendo que esse escritor do livro de Atos, que não fala quem foi exatamente, que está falando também com Teófilo, que a única vez mencionada é nesse caso, nesses dois casos, nesses dois livros, tanto de Atos quanto de Lucas, e está falando que ele também falou sobre tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Então, por conta disso, as pessoas chegam ao entendimento que o livro de Atos foi escrito também por Lucas, né? Que aí a gente lendo ali no segundo e terceiro versículo vai dizer o seguinte: tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Então aí foi só uma apresentação do porquê que o Lucas estava escrevendo o Evangelho de Jesus Cristo e para quem ele estava escrevendo, que era ao excelente Teófilo, a quem é feita referência também no livro de Atos, ali no começo, e por conta disso, da forma de escrita, se entende que o livro de Atos foi escrito também por Lucas. Se foi de fato por ele, a introdução de Lucas na vida de Paulo se dá no capítulo 16 de Atos, naquela altura ali da escrita, que é quando ele começa a se inserir no contexto da viagem de Paulo, né? Ele fala que teve o primeiro tratado. Exatamente, o primeiro tratado teria sido esse aqui, do Evangelho, que ele estava falando para o Teófilo sobre como foram que as coisas se deram. Eu não ia falar não, mas lá em Atos 16, foi em Atos 16, eu acho que era no 16, aqui. Ele está falando tudo no sentido de que Paulo fez, né? E quando iam passando pelas cidades, eles entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos, em Jerusalém. 16 aqui, estou no 5. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe o permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Então aí vem o entendimento de que ele estaria em Troade, né? E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem de Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos, aí ele já começa a se incluir no texto, partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Então, aparentemente, o encontro de Paulo com Lucas se deu em Troade nesse momento de tempo. Amém. Bom, e depois disso ele procurou se informar de tudo o que aconteceu e contou o Evangelho segundo o que foi informado a ele, e está aqui para a gente entender como que foram as coisas. Temos para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Você vê que não tem erro nenhum sobre o que Deus já tinha feito, já tinha falado, inclusive através de outras pessoas. Por exemplo, Mateus, Marcos e João, né? E Lucas vem confirmando tudo que já tinha sido falado, dando uma outra perspectiva de o que foi contado a ele. Então você vê a grandeza de Deus dessa forma, né? Como que tudo está perfeitamente encaixado, mesmo que você tenha visões e mesmo que tenha sido visões contadas por outras pessoas de uma outra perspectiva. Porque só o Lucas, né? Ele é posterior, né? Uhum. Então, primeiro ele viveu tudo isso, encontrou Paulo lá e tudo. Só depois ele vai escrever as duas cartas. Exatamente. Depois ele se informa. Exatamente. Depois ele pega as informações, o que aconteceu. É provável que ele tenha pego informação com várias pessoas,
enfim, ele foi se informando para depois passar a informação. Então, olha só como que Deus é perfeito. Ele construiu tudo isso com Lucas e ele confirma tudo que já tinha sido escrito anteriormente a ele. Está ali tudo certinho, com uma outra perspectiva ainda assim. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e seu nome era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então os dois, o texto, o capítulo de Lucas 1 é muito grande. Eu vou passar superficialmente nas questões, né, obviamente. Mas importante que a gente está lendo aqui, entendamos o seguinte: aqui está dizendo que eles eram justos, ambos eram justos perante Deus. E aí tem dois fatores que eu achei interessante trazer aqui, né? Andando em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então eles guardavam todos os mandamentos e preceitos do Senhor e eles eram justos dessa maneira. Quer dizer que eles estariam salvos só por guardarem os mandamentos e os preceitos do Senhor? Que eles conseguiriam guardar tudo, que eles não tinham pecado, que eles iriam para o céu dessa forma? Não. Guardar, segundo a lei, eles eram justos, seguindo os mandamentos e preceitos do Senhor, mas tem mais coisa aí embaixo. Eles não, eu vou avançar um pouco mais no texto, só queria mostrar isso, que a gente focasse um pouco nesse termo aqui usado aqui nessa hora. Inclusive, e não tinham filhos porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Então, eles eram pessoas justas, seguiam os mandamentos e os preceitos, né? Mesmo assim, Isabel não estava com a madre dela aberta, ela era estéril, né? Então, não necessariamente porque somos e servimos a Deus, vamos poder ter filhos. Não é uma prova de que também estamos errados necessariamente com Deus por não termos. Não é uma punição de Deus por algo que a gente não fez ou deveria fazer necessariamente. Aqui, por exemplo, ela servia a um propósito que vai ser agora revelado, né? E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso, e o anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem beberá forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá adiante dele no espírito e poder de Elias para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. E disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar e dar-te estas alegres novas, e eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Então você viu que, apesar deles serem justos e cumprir com os mandamentos e preceitos do Senhor, eles não acreditaram na palavra de Deus quando foi revelados a ele aí, né? Nesse caso, Zacarias especificamente, não creu efetivamente falando no poder de Deus e precisava se converter disso. Até o momento que ele vai efetivamente falando crer, ele vai falar que o nome dele é João e aí vai ter a boca aberta e tudo mais. O ato de crer é o que torna a gente justo, é o que torna a gente justificado por meio do sangue de Jesus Cristo. Ele cumpriu os mandamentos, segundo os mandamentos e preceitos do Senhor, ele era justo. Mas se ele fosse ser medido segundo as próprias obras, como ele andava, ele seria condenado no final das contas. Tanto é que foi punido pela falta de crença, sendo impedido a fala dele. Ficou mudo e não pôde falar até o momento em que João nasceu. E aí ele falou, qual é o nome dele? Escreveu lá na tabuinha. João é o nome dele. Vai ter aqui mais para frente. E aí mostrou que ele creu. E com isso ele teve novamente a fala, né? Enfim, e só para deixar claro, esse texto que está dizendo aqui tem duas coisas importantes aqui também sobre isso. Jesus Cristo falou que João também veio segundo o poder de Elias, e Elias já veio, né? E lá no Antigo Testamento, quando fala, eu acho muito interessante isso, fala exatamente que seria dessa maneira, né?
que virá sobre um jumento e uma jumentinha, agora esqueci o texto, mas ela no finalzinho, já nos últimos profetas, nos profetas menores, em Malaquias, né? Enfim, estava vendo isso hoje, inclusive. Mas ele fala exatamente sobre isso, como vai vir no poder de Elias. É Malaquias 4:5. Aí. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então aqui foi exatamente o que o anjo falou para Zacarias, e Zacarias não creu. Né? Você vê que coisa interessante. E falou que iria... Deveria reconhecer, né? Exatamente, deveria reconhecer. Enfim... conforme eu falei, são muitos versículos, vou tentar avançar, não vou me prender muito a nada especificamente. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo, e saindo ele não lhes podia falar, e entenderam que tinha tido uma visão no templo, e falava por acenos e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim. Só uma coisa também é interessante, né? As coisas na Bíblia. Ele ficou mudo, e aí as pessoas que receberam a ele pensaram o seguinte sobre ele, né? Entenderam que tinha tido uma visão no templo e falava por acenos e ficou mudo. Que não lhes podia falar porque teve uma visão, ou seja, estava extremamente sábio ali naquele momento, tudo mesmo, aquela coisa mais ou menos como Moisés, quando recebeu o Senhor, né? Em Provérbios tem lá o escrito lá dizendo que aquele que se cala é imputado por sábio, né? Mas o que fala, todos conseguem reconhecer a sua loucura, a sua tolice, né? Então é interessante, ele calado acabou sendo reputado como, não, ele teve uma grande visão e tudo mais, enfim, depois as pessoas não necessariamente creram no que ele tinha para dizer. Depois daqueles dias, Isabel, assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu pobre entre os homens. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Então Maria era virgem até esse momento. E estava desposada com um homem cujo nome era José. E vindo o anjo até ela, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com sua palavra e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Então todos acreditavam que Isabel era estéril, todos sabiam que Isabel era estéril, mas para Deus nada é impossível. Então Isabel estava grávida do seu filho chamado João. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo. Exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar minha mãe do meu Senhor? Então Isabel, ao ver Maria, já creu em Jesus Cristo, em tudo que Deus já tinha falado. Ao ver Maria, ela já foi cheia do Espírito Santo, porque ela já creu, já reconheceu aí com a própria fala dela, ela reconheceu que ele era o Senhor, que Jesus Cristo é Senhor e é o Senhor. Enfim, sem nem ter visto Jesus Cristo em carne, sem nem ter ouvido Maria dizendo que estava grávida de todas as coisas, ela já sabia que ela estava grávida do Senhor ali. Enfim, cheia do Espírito Santo, obviamente que a gente reconhece Jesus Cristo quando ele se revela para a gente, né? Enfim, quando a gente não está cego com os nossos próprios olhos, Jesus Cristo já se revelou para a gente, já está na Bíblia, está tudo escrito aqui, está tudo muito claro e evidente. Aquele que não tem o coração endurecido pode ver a Jesus Cristo, porque está aqui na nossa frente. E quando a gente vai falar às pessoas, movidos pelo Espírito Santo,
que habita em nós, as pessoas que não estão cegas podem reconhecer a Jesus Cristo também através da palavra que a gente entrega a eles. Enfim, se estiver embolado é porque eu estou falando com um pouco de pressa mesmo. Se tiver alguma coisa para perguntar, pode perguntar. E aconteceu que ao ouvir isso aqui eu li, exclamou com grande voz, li também, e de onde me provém isto a mim, que venha visitar minha mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas poderoso, e santo é seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Santo é o seu nome. O nome de Jesus Cristo, ele é santo, é separado, não deve ser mudado, modificado, deve ser tratado com a santidade que é devida. O nome de Jesus Cristo é Jesus. No grego, Isus. No português, Jesus. E deve ser tratado dessa maneira, com santidade, separando, entendendo a importância e a grandiosidade desse nome. E meu espírito se alegra, isso que eu li, me chama esse seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente e dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Depois dos tronos os poderosos e levou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Só uma curiosidade, o tetagrama, né, que é o nome de Deus no Antigo Testamento, é o YWHW, alguma coisa assim, não é isso? Os judeus, sendo tradicionalistas, né, enfim, eles nem escrevem esse tetagrama por conta de não querer ferir ao nome de Deus como ele deveria ser feito, não querem pronunciar, não escrevem eles mesmos nos próprios punhos, enfim, por conta do zelo que eles têm com o tetagrama. Engraçado é como que as pessoas atacam o nome de Jesus Cristo com tanta facilidade e as pessoas aceitam isso numa boa. Quando diz aqui que o nome dele é santo e que deve ser tratado dessa maneira. Amém. Enfim. Depois dos tronos poderosos, ele levou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os vazios os ricos. Auxiliou Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia. Quer falar alguma coisa? Estou procurando aqui, mas não sei se eu vou achar. Tá, eu vou olhando, você vai procurando então, pode ser? Auxiliou Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais para com Abraão e a sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses, depois voltou para sua casa. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os teus vizinhos e parentes ouviram que tinha o Senhor usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino, lhe chamava Zacarias o nome de seu pai. Respondendo sua mãe, disse, não, porém será chamado João. E disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que ele chamasse. Achou? Não. E pedi... Essa fala aqui, recentemente eu estava lendo, eu achei isso aqui meio que quase igual. Mas não sei onde está. Mas o que era? Essa fala que Maria fez aqui. Ah, tá, entendi. O seu braço agiu valorosamente, se pôs soberbo e tal. Não sei se foi Salmos, se foi Samuel, não sei. Tá, beleza. Pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo, o seu nome é João. E todos se maravilharam. Agora é engraçado também que aqui o nome João, como os próprios judeus disseram, não há na tua parentela que se chame por este, ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. Ou seja, eles chamavam segundo suas próprias parentelas, né, iam carregando seus nomes, etc. E aí eles falam que não tinha ninguém que se chamasse assim, como João na parentela deles. Então não deveria ser chamado, mas era o nome dele. E o pai confirmou isso, dizendo João é o seu nome. E ela, a mãe, se posicionou também, porque não é errado uma mulher se posicionar frente aos outros homens. A mulher deve sujeição ao seu próprio marido e a Deus, obviamente. Mas ali ela pontuou, quando perguntaram para ela, ela pontuou que o nome dele seria João. O marido confirmou. Isso é interessante porque é uma tradição que eles estão colocando aqui, né? Uhum. O nome tinha que ser de alguém e tal, pelo menos é o que a gente tem aqui, né? Eles tinham esse costume. Uhum. E hoje você vê isso, por exemplo, toda vez que a Igreja Católica também um Papa, o Papa muda de nome.
e ele muda de novo para o nome de um outro papa anterior, assim, como se estivesse mantendo essa tradição mesmo, que não tem vínculo nenhum com a palavra de Deus. Não tem vínculo nenhum com a palavra de Deus. Em Timóteo ele fala para a gente não se atentar às genealogias, né? Enfim, essa questão de estou carregando o nome da família dos levitas, do Judá, de Benjamim, seja qual for deles, não deve ser. Mas assim, só para dizer que isso continua até hoje. Né? Continua até hoje, e aí por conta disso, inclusive eles atacam o nome do Senhor, que é santo, que não deveria ser atacado. Eles falam, não, isso aí é de uma raiz chamada Yeshua, que é Josué, como é traduzido para o português como Josué, no Antigo Testamento. Então, quando está falando de Jesus, na verdade está falando de Yeshua, que para a gente entende que é Yeshua. Enfim, está atacando, não tem... Aqui eles estão confrontando exatamente a mesma coisa. Porque quando eu falo, é João, eles falam, não pode ser João. Aí quando eu falo, é Jesus, não pode ser Jesus. Porque não tem vínculo com esse nome na Bíblia. Então, não pode ser, é Yeshua. Mas não é Yeshua, não está na família dele, na linhagem dele, é João e é Jesus, exatamente. Enfim, e logo a boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou e falava louvando a Deus. E se o judeu não acreditar ou qualquer um quiser entender e cair nessa mentira criada pelos judeus de hoje, de que o nome dele não é Jesus, é Yeshua, não se arrepender e crer no nome do Senhor, e invocar o nome do Senhor, não serão salvos. Não há outro nome. Não há outro nome a qual foi dado, pelo qual os homens devem ser salvos. E todos que as ouviam conservaram em seus corações, dizendo, quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo. Então aí Zacarias creu, e aí ele foi batizado com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, e profetizou dizendo, bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Então ele não ia remir o povo, ele já remiu o seu povo. E nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar os que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos exércitos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Tem várias passagens aqui, vários versículos que são muito interessantes, que a gente poderia aprofundar cada vez mais. Por exemplo, quando ele fala que veio do Oriente, o que isso quer dizer? No Antigo Testamento fala que vai entrar pelo Oriente, vai sentar e ninguém pode passar mais por aquela porta. Deus, né? Enfim... Então tem muitas passagens, muitos versículos que a gente poderia estar abrangendo aqui e avançando e aprofundando mais, mas eu vou acabar por aqui hoje. Uma doutrina que legal também. Uma doutrina, então fala. Só do que ele profetizou, né? Tudo que ele falou é tudo que já estava escrito, ou o que o anjo falou para ele. Amém. Então ele não trouxe nada novo. Nada novo. O que é uma profecia, então? Uma pregação. A profecia que traz a palavra de Deus. Das coisas que já aconteceram, das coisas que estão acontecendo, das coisas que vão acontecer. Quando a gente... Exatamente. Quando a gente fala, Jesus vai voltar, a gente está profetizando que Jesus Cristo vai voltar. Não por conta de revelações dadas exclusivamente por conta de nossos olhos azuis, mas porque isso já foi falado por Deus, já está escrito desde Gênesis até Apocalipse, foram as mesmas coisas, só anunciando Jesus Cristo, o que ele iria fazer, o que ele fez e etc. Amém.